Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje o assunto da nossa aula é vozes verbais, no capítulo 25. Então, quando se trata das vozes verbais, nós estamos tratando sobre o verbo. E o verbo enquanto um núcleo do predicado verbal e também do predicado verbo nominal. E quando ele está nessa função, ele pode apresentar-se em três vozes diferentes. E quais são elas? A voz ativa, a voz passiva e também a voz reflexiva. E nós veremos então cada uma dessas vozes com as suas características. Quando trata-se da voz ativa, o verbo revela um sujeito que é agente, ou seja, é aquele que realiza a ação verbal, que é o praticante da ação que se enuncia. Então, conforme o exemplo que nós temos aqui, com o Minecraft, o jogador cria mundos inteiros. Então, aqui nós primeiro precisamos identificar qual é o verbo. E nesse caso, o verbo é o jogador. Então, se nós analisarmos, o jogador cria mundos inteiros. Ele é um sujeito que age, é um sujeito que pratica a ação verbal. Por quê? Porque ele cria mundos inteiros. Então, quando o verbo está sendo utilizado dessa forma, o verbo encontra-se na voz ativa. E temos também, então, o objeto direto, que é aquele que recebe a ação verbal. Então, o jogador cria mundos inteiros. Então, só reforçando que quando o sujeito realiza a ação que é expressa pelo verbo, está na voz ativa o verbo, ou seja, o verbo encontra-se na voz ativa. Na voz passiva, nós temos um verbo que revela um sujeito paciente, ou seja, que é aquele que recebe a ação verbal sobre quem recai a ação que se enuncia, que é, na verdade, praticada por um outro agente, que é chamado, então, de agente da passiva. No caso, conforme o exemplo que nós temos aqui, com o Minecraft, mundos inteiros são criados pelo jogador. Então, aqui, se nós analisarmos o sujeito é mundos inteiros, são criados, ou seja, é um sujeito que sofre uma ação verbal, portanto, é um sujeito paciente. Então, o verbo está ali colocado na voz passiva. E o agente da passiva é aquele que pratica a ação verbal, que no caso é o jogador, porque quem cria os mundos inteiros é o jogador. É ele, então, que pratica a ação verbal. E ainda, não podemos nos esquecer que o agente da passiva, ele é sempre precedido por uma preposição, ou seja, antes do agente da passiva nós temos uma preposição, que pode ser o por, pode ser o pelo ou pela, dependendo da estrutura, dependendo do contexto. E, diferentemente do sujeito, então, que nunca é introduzido por essa classe gramatical. Então, nesse caso, nós temos mundos inteiros, é o sujeito paciente, porque sofre a ação, são criados, está na voz passiva, e pelo jogador é o agente da passiva, que no caso é introduzido pela preposição pelo. Quando nós fazemos a transposição de um verbo que está na voz ativa para a voz passiva analítica, que é o caso que nós estamos vendo aqui, nós temos algumas alterações a considerar. O objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito paciente. Então, aqui conforme o exemplo. O público aclamou o videogame. Então, o público é o sujeito, aclamou o verbo, o videogame é o objeto direto. Então, o que aconteceu aqui? Na voz ativa, passando para a voz passiva analítica. O videogame, que é o objeto direto na voz ativa,
passa a ser o sujeito paciente na voz passiva. O videogame foi aclamado pelo público. Foi aclamado, então está na voz passiva, nós temos uma locução verbal, pelo é a preposição e o público que é o agente da passiva. A forma verbal simples, que é aclamou, é trocada por uma locução verbal, foi aclamado, tendo então auxiliares, que são normalmente os verbos ser ou estar. Então, foi o que aconteceu aqui. Aclamou, a forma simples, foi aclamado, é a locução verbal. O verbo auxiliar da locução, na voz passiva, ele deve ser conjugado no mesmo tempo em que se encontra o verbo original na voz ativa. Então, quando nós temos uma estrutura que está na voz ativa e passamos para a voz passiva, devemos manter o mesmo tempo verbal. Então, o verbo principal fica no particípio, que é a terminação em ado, edo e ido. Então, por isso que nós temos o seguinte: aclamou está no pretérito perfeito. Foi aclamado, foi é do verbo ser, pretérito perfeito, aclamado, particípio. O sujeito da voz ativa passa a ser o agente da passiva ligado ao verbo por meio de uma preposição. Então, o público aclamou o videogame foi aclamado pelo público. Então, nesse caso, nós temos a introdução do agente da passiva com o auxílio da preposição. A outra modalidade, a outra forma de voz é a voz reflexiva. E quando ela tem essa característica? Quando o verbo revela um sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, realizador e recebedor da ação verbal que se enuncia. O menino machucou-se ao consertar o controle remoto. Então, aqui nós temos o machucou-se, significa que ele machucou a si mesmo. Ele estava consertando, estava manuseando e acabou machucando-se. E o verbo na voz reflexiva. No plural, a voz reflexiva pode indicar reciprocidade, ou seja, destacar, evidenciar que uns praticaram com os outros a ação que é expressa pelo verbo. Os oponentes cumprimentaram-se após o jogo. Então, cumprimentaram-se significa que um cumprimentou o outro. Portanto, o verbo está na voz reflexiva recíproca. Os verbos reflexivos, eles são acompanhados de um pronome reflexivo, mas isso não significa que todo verbo que possui um pronome é reflexivo. Então, nós temos aqui: a jogadora alegrou-se com a vitória. Ela não alegrou a si mesma e, portanto, não trata de voz reflexiva. É só um verbo usado com pronome, que é chamado, então, de pronominal. Então, nesse caso, o emprego do se nem sempre ele indica pronome reflexivo. Então, nós temos que fazer uma análise e verificar se depois do verbo é possível inserir a expressão a si mesmo, para assim reconhecer se é a voz reflexiva, e também a expressão um ao outro, para reconhecer a voz reflexiva recíproca. Então, se nós utilizarmos esse raciocínio, nós conseguiremos identificar. Então, aqui nós temos um exemplo. Os estudantes resolveram as questões com muita facilidade. Os estudantes resolveram, é o sujeito, no caso, os estudantes, encontra-se na voz ativa, porque eles resolveram, realizaram. E, portanto, é um sujeito agente. Fazendo a transposição para a voz passiva, fica: as questões foram resolvidas pelos alunos com facilidade. Então, o que antes
era objeto direto, tornou-se o sujeito. E o verbo, então, da forma simples, passou para a locução verbal e foi mantida o mesmo tempo do verbo. Então, aqui nós temos um sujeito paciente. E o agente da passiva é alunos. Lembrando da preposição pelos. Muitos livros foram doados pela população. Aqui nós temos a voz passiva, ou seja, muitos livros foram doados, receberam uma ação. Portanto, o sujeito é um sujeito paciente. E, fazendo a transposição para a voz ativa, a população doou muitos livros. Então, o que antes era o sujeito paciente, no caso aqui, passa a ser o objeto direto. E aqui o que nós temos então de agente da passiva passa a ser o sujeito ativo, ou seja, aquele que realiza a ação. A tarefa referente à aula de hoje é a resolução dos exercícios do 1 até o 5 nas páginas 206 e 209, ou seja, os exercícios estão lá na 206 e também na 209. E por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.